Para esse artigo, abordamos o assunto Inclusão de alunos com TEA, transtorno do espectro do autismo na escola, capacitação dos profissionais da educação para que a inclusão seja mais prazerosa e divertida. Falamos também sobre políticas e métodos para incluir essas crianças na escola e sociedade. Fizemos uma entrevista semi-estruturada com professores dos anos iniciais do ensino fundamental da rede de ensino da cidade de Cajati, estado de São Paulo, para saber quais desafios são enfrentados no cotidiano para incluir essa criança na escola e quais métodos são utilizados para desenvolver o cognitivo da mesma. Para trabalhar a inclusão, devemos entender a individualidade de cada aluno e devemos usar essa estratégia na ministração das aulas, pois o conteúdo é o mesmo para todos da classe. Porém, os recursos devem ser específicos, pensado em cada aluno de forma única. Voivodik 2007 afirma que os conteúdos escolares podem ser os mesmos para todos os alunos da classe, com a diferença de que os recursos devem ser diferentes, respeitando as especificações de cada aluno, de forma que facilite o aprendizado dos mesmos. O objetivo geral deste artigo é investigar as perspectivas dos professores sobre o processo de inclusão de crianças com transtorno do espectro autista nos anos iniciais do ensino fundamental da cidade de Cajati. Os objetivos específicos são: 1. Descrever o processo de inclusão de alunos com TEA na rede de ensino fundamental do município de Cajati. 2. Apresentar de que forma é a relação da criança com autismo no processo de aprendizagem. 3. Elencar as principais estratégias dos professores para a inclusão dos alunos com TEA na prática do ensino. Para realizarmos a entrevista, enviamos via aplicativo de mensagens o questionário às professoras que aceitaram participar dessa entrevista. Por intermédio desses depoimentos, será identificado quais conhecimentos os educadores têm sobre esse transtorno, as dificuldades enfrentadas diariamente nas escolas e como são desenvolvidas as práticas em sala de aula para os alunos com TEA. O enfoque desse estudo é uma análise social a fim de obter novos conhecimentos sobre a problemática apontada, nos permitindo obter novos conhecimentos no campo da realidade do município analisado, numa lógica do método científico, onde o objetivo fundamental é descobrir respostas para os problemas aqui elencados. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir resposta para problemas mediante ao emprego de procedimentos científicos. A partir dessa conceituação, pode-se, portanto, definir pesquisa social como processo que, utilizado a metodologia científica, permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. Gil, 2007, página 45. Para embasar nossos estudos e pesquisas, além de entrevista com professores que trabalham há anos com alunos com autismo, utilizamos outras bases confiáveis como a Cielo, elementos do campo legislativo e outros autores relevantes da temática, mostrando os desafios enfrentados para trabalhar a inclusão com as crianças e os desafios também dos profissionais da educação. Fizemos uma discussão entre os autores para um embasamento teórico para o projeto de pesquisa sobre a inclusão dos alunos com autismo na rede regular de ensino, a importância da capacitação dos professores e dos demais profissionais que trabalham no ambiente escolar. O transtorno ao espectro do autismo é uma condição de saúde que tem como característica o déficit da comunicação social,
socialização e comunicação verbal e não verbal, comportamento com pouca demonstração de interesse e movimento com muitas repetições. A causa do autismo é majoritariamente genética. Os sinais podem ser percebidos já no início da vida, em casos mais graves, em bebês com apenas meses de vida. É muito importante, no início do tratamento, mesmo que seja apenas suspeita de um especialista, sem ter o diagnóstico fechado para ter uma melhor qualidade de vida. Esses transtornos têm algumas características que podem incluir dificuldades de relacionamento interpessoal, repulsão ao contato físico, manifestação de carinho, atraso ou ausência de linguagem verbal, mímica e gestual, pouca reação a estímulos sonoros, falas e socializações e comunicação, pouco contato visual com o interlocutor, pouco uso de expressões faciais e emoções, comportamentos repetitivos, ritualizados e estereotipias, dificuldades para aceitar mudanças e novidades nas rotinas e nas interações. Alguns estudos comprovam que a convivência ajuda a criança com autismo a se desenvolver e participar mais do convívio social. Por isso, nesse relatório, resolvemos falar sobre a inclusão das crianças e quais são qual é o papel do professor e dos profissionais da educação para ajudar a criança nesse desenvolvimento. Estudos de Camargo e Bosa, de 2009, Lemos, Salomão e Agripino Ramos, de 2014, Nunes e Araújo, de 2014, destacam a importância da participação da criança com autismo em ambientes sociais que proporcionem o convívio com outras crianças que têm a mesma faixa etária. Esse é um caminho para aumentar suas capacidades de escolha. A convivência ajuda muito na comunicação e oportunidades de viver em diversidades de ocasiões. Nessa perspectiva, a escola é um ambiente com muitas oportunidades de proporcionar espaços de aprendizagem e convivência para todas as crianças. Em 1994, com a Declaração de Salamanca, Unesco, 1997, com essa declaração ganha força a ideia de que a criança com necessidades educativas especiais sejam inseridas de forma efetiva em escolas do ensino regular. A escola regular se transforma em um espaço para todos. Quando a educação especial é inserida dentro desse ambiente, traz inúmeros benefícios na medida em que considera que todas as crianças podem ter necessidades especiais em algum momento de sua vida escolar. O propósito da inclusão escolar comprova o avanço da sociedade, com isso defende que nenhuma criança deve ser isolada das outras por apresentar algum tipo de deficiência ou transtorno. A educação tem um papel muito importante para a vida de uma pessoa, sendo responsável pela socialização e a possibilidade de conviver com qualidade na sociedade. O primeiro passo na educação da criança com TEA é ensiná-la a se comunicar, sendo essencial para o desenvolvimento da criança. Grande parte das alterações de comportamento estão relacionadas à falta de comunicação. Dentro dessa perspectiva, propõe-se que para haver um nível de comunicação condizente, deve-se ter mais dedicação com relação às diferenças individuais, levando-se em conta que a maioria das crianças não entendem a linguagem utilizada em situações do cotidiano. Para uma pessoa com autismo, esse processo é ainda mais complexo, pois o processo do pensamento autístico, individual e comunicável para o pensamento dirigido, socializado, orientada pela adaptação progressiva dos indivíduos uns aos outros, é um atributo à interação social do indivíduo e de abrangência do mesmo com a da linguagem. Piaget, em uma de suas pesquisas, mostra que os fatores culturais e sociais promovem o desenvolvimento do pensamento. Isso explica a forma de pensamentos autístico e dirigido entre dois formatos. Obedece, em grande parte, o fato de que a inteligência, precisamente porque se socializa progressivamente, procede cada vez mais por pensamento e linguagem. Conceitos em virtude da linguagem que liga os pensamentos a palavras, enquanto o autismo, precisamente porque permanece individual, contínua, ligada à representação por imagens, atividade orgânica e aos movimentos. O fato de contar seus pensamentos
de transmiti-lo a outros ou de calar ou falar sobre consigo mesmo, deve ter, portanto, uma importância primordial na estrutura e funcionamento do pensamento em geral, da lógica da criança em particular. Eu acho que, em relação ao artigo, a parte que fica mais evidente o trabalho do professor é em resultados e discussões, pois a gente vê que o processo de aprendizagem é essencial para criar uma postura para a criança e as atitudes e intervenções do professor têm aspectos decisivos no sucesso ou no fracasso dessas crianças. Ao educador compete fazer intervenções com respeito, estímulo, trabalhando a autoestima para fazer a inclusão e socialização desses alunos, pois o professor é o mediador, é a ponte que faz com que o aluno se integre aos demais alunos, se integre à escola, é o professor que trabalha a capacitação dessas crianças, que ajuda a desenvolver o cognitivo, e o professor, para fazer tudo isso, ele precisa receber a capacitação certa, pois é de extrema importância que o professor saiba como trabalhar, como manejar os instrumentos que ele tem em mãos para que esse aluno seja incluso em sala de aula e na sociedade. Pois o professor, quando ele desenvolve o autoestima dessa criança e faz com que ele se relacione com os demais colegas, ele gradualmente conduzirá essa criança a acreditar em si mesmo e em suas habilidades e competência para superar e ultrapassar as dificuldades que ele tem em relação à sociedade que ele vive. Em uma das perguntas feitas no relatório, nós vemos que o professor é a ponte para incluir o aluno, e a resposta dos professores confirmavam já a nossa pesquisa. Uma das perguntas foi a seguinte: como os professores podem garantir o acolhimento na sala de aula? E as respostas dos 3 professores estavam na mesma linha de pensamento. A professora 1 respondeu: fazendo com que o aluno se sinta parte do grupo, trazendo para as atividades e adequando as mesmas de acordo com a necessidade de cada um. A professora 2 respondeu: a escola deve oferecer um ambiente onde os alunos autistas se sintam acolhidos, respeitados e recebam a mesma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento integral que os demais estudantes. É somente a partir dessa integração participativa que gestores, docentes e colegas podem então apoiar essas crianças e jovens em suas especificidades. Temos que compreender esse sujeito como alguém único, com suas próprias iniciativas, observando com cuidado seu comportamento, além de valorizar quaisquer avanços que possam nos parecer pequenos, mas na verdade são imensos. A professora 3 relata que, em muitos casos, os professores, ao receber um aluno com transtorno do espectro do autista, o TEA, acabam se preocupando como será o comportamento desse aluno, ou até mesmo de como será feita a inclusão em sala de aula. Começa nesse momento uma jornada de pesquisas e aprendizado. O professor precisa saber que ele não está desamparado e vai contar com uma equipe de apoio. Muitas das vezes essa equipe é formada por auxiliares, psicólogos, psicopedagogos, professores AEE e coordenador pedagógico. Devemos lembrar que promover o acolhimento que favoreça a adaptação da criança na escola é um fator que será importante para todo o ano letivo e talvez para toda a vida escolar dessa criança. Evitar constrangimento, traumas e rejeição. A escola deve ser uma tarefa inerente aos educadores comprometidos com o bem-estar do educando com requisitos de aprendizagem. Através dessa resposta, nós vemos e reafirmamos a ideia que o professor tem um papel importantíssimo na adaptação dessa criança em ambiente escolar. Na construção, discorremos e fizemos uma comparação sobre a nossa experiência e vivência em sala de aula durante o estágio e a experiência dos professores com mais tempo de experiência trabalhando a inclusão dos alunos em sala de aula. E nós pudemos ver que não existe uma receita para incluir e para ensinar crianças e adolescentes com TEA.
Hoje, os especialistas em educação já sabem que, mesmo que duas pessoas apresentem o mesmo diagnóstico, elas podem agir de modos diferentes à mesma proposta pedagógica. Por isso, entendemos que o que funciona para incluir uma criança não funciona para outra, e o professor deve usar de estratégias para trabalhar com essas crianças no ambiente escolar. Portanto, para trabalhar a inclusão, o professor não precisa ser especialista no assunto do transtorno. Ele só precisa estimular a aprendizagem da criança em sala de aula e, quando utiliza práticas pedagógicas de maneira geral, envolver todos os alunos, que daí os alunos serão confrontados e trabalharão ideias criativas para se adaptar uns aos outros. E o professor, usando essa estratégia, consegue manejar os alunos, que todos entrem no mesmo compasso e consigam caminhar junto numa evolução. Libânio nos afirma que as estratégias pedagógicas são intrínsecas ao trabalho docente, que é uma atividade intencional, planejada conscientemente, visando atingir objetivos de aprendizagem, e o objetivo do professor, além da aprendizagem, é trabalhar para que esse aluno autista se desenvolva e consiga ter a capacidade de adaptação não somente no ambiente escolar, mas em casa, em qualquer ambiente que ele possa conviver, ele será incluso. A conclusão nos mostrou a importância do trabalho pedagógico para a inclusão de crianças com TEA, desde que seja trabalhada em equipe e com muita dedicação por todas as partes envolvidas dentro do ambiente escolar. No que se refere ao atendimento de crianças com TEA, que não só requer sua recepção na escola, mas toda a consciência e preparo que o transtorno do espectro autista requer, verificou-se que o professor deve fazer uso da relação teórica e prática, ressignificar sua prática docente, revisar suas concepções, refletindo sobre os comportamentos e a melhoria adquirida da criança com TEA, ter uma prática pedagógica reflexiva com vista à especificidade de cada aluno. Pois a inclusão é de grande relevância, impacta diretamente numa sociedade mais justa e equânime. Os anos iniciais das crianças em sala de aula refletem na personalidade delas como indivíduo. Faz com que a criança se socialize para uma vida cotidiana, quando ela interage com outros discentes das mais diversas origens e núcleos familiares. Os resultados obtidos foram positivos, pois mostrou que trabalhar a inclusão prepara os alunos para serem sujeitos transformadores da sociedade em que vivemos, e o professor tem um papel importantíssimo nessa transformação. E para concluir, usarei uma fala de Paulo Freire que diz: ensinar não é transmitir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção.